não tem nada a ver com o vosso código postal, tem a ver com a vossa cabecinha. O que é que vocês querem fazer e as oportunidades que vocês vão criar para vocês na vossa vida. Eu sou a expressão, as escolhas dos alunos, isto das escolhas são escolhas condicionadas, todos nós estamos condicionados, não é? Isto é um ato criminoso que o nosso sistema comete, expulsar alunos que não se enquadram no sistema de ensino sem lhes dar uma alternativa para que eles possam ter uma solução. Esta escola onde eles estão, foram os miúdos que se aperceberam que tinham colegas que vinham com fome para a escola. Pais que com 2 e 3 trabalhos simplesmente não conseguem. O que é que eu pretendo que seja o cidadão do futuro? Eu não estou propriamente preocupado que saiba muito de inteligência artificial, que saiba muito de economia, finanças ou filosofia. Eu estou preocupado com que tipo de valores é que vai ter, como é que olha para os pares, como é que olha para a sociedade. O importante é, ok, se calhar não tive a melhor escola, mas agora posso escolher e posso ir atrás do conhecimento. A escola pública tem problemas? Claro que tem, sempre os teve. Não há seletividade, nem pode haver. Nem pode haver, porque a escola é para todos. Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e dou-te as boas-vindas a mais um episódio do podcast Educa-te. Hoje estive à conversa com o Daniel Carvalho, secretário-geral do EduLog, uma iniciativa da Fundação Belmiro de Azevedo, um think tank para a educação, e com a Fernanda Freitas, empreendedora, comunicadora, criadora do programa Sociedade Civil e também da Associação Nuvem Vitória. O podcast Educa-te existe com a missão de tentar trazer conversas interessantes que te possam ajudar a aprender sobre como é que se aprende, sobre as escolas, sobre professores e, no fundo, sobre a vida em geral, porque, na verdade, sabemos que a vida é uma aprendizagem. Eu adoro fazer isto e sabemos que há muitas pessoas, espero que como tu, ou se ainda não o és, que venhas a ser, nos seguem fielmente há já quase 4 anos. E por isso, se valorizas o nosso trabalho, eu vou-te fazer um pedido. Se achas que o que nós fazemos é importante, carrega no botão subscrever, seja onde for que tu estás neste momento. O podcast Educa tem vindo a fazer um trabalho que eu acho que é significativo. Hoje, pela primeira vez, estamos numa nova casa, com a Renascença, onde estamos muito felizes de poder ver o nosso trabalho chegar a mais e mais pessoas, porque efetivamente a missão de ajudar o mundo da educação é uma que nos toca a todos e nós escolhemos fazê-lo em parte a partir do podcast Educa-te. Contamos também hoje com o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira, que nos ajuda a tornar possível a realização e produção deste episódio. A Fundação Pedro Queiroz Pereira está presente na sociedade há pouco tempo, tem cerca de 1 ano de existência e tem feito um investimento muito grande naquilo que é a política educativa e fez um estudo muito, muito, muito interessante que te convido a visitares, chamado A Voz dos Professores, que está disponível no seu site para poderes ver e merecem certamente toda a atenção por aquilo que estão a tentar fazer pela educação em Portugal também. Este episódio em particular é gravado no TUM, em Lisboa, e por isso também obrigado ao TUM por nos dar a casa para gravarmos o episódio de hoje. Sem mais demoras, por isso agora vamos passar àquilo que importa. Espero que te divirtas como eu me diverti nesta conversa e até já. Mas já estamos a gravar, vamos começar agora. Esta parte que falámos antes. Mas não vamos pôr doenças no... Não, esta parte que estávamos a falar agora não entra, só a partir deste momento. Mas vamos começar com uma anedota da Eu acho que estou bem. Não sei se é inconveniente dizer que estás lindo, mas estás ótimo, pelo menos. A Fernanda pode dizer. Então, ele está, vocês estão os dois. Bom, aliás, tu toda também a equipa. estás linda. Eu sou então, a bendita, sou eu entre os vamos, homens. Vamos abrir de uma forma inusitada. Eu podia propor um de vocês ler um soneto de Flor Bela Espanca, ou o Daniel, não é, doutorado em filosofia, agarrar aqui no nosso querido Platão e lermos aqui um bocadinho do seu livro dos diálogos, mas se calhar podemos começar por uma anedota. Ias sugerir contar uma anedota. Eu estava a brincar, mas já que somos os dois do Porto... Sim, não pode ser qualquer uma, não é? Não, mas, pois, eu estou aqui a ver, estas não dão este salão, mas... como é que dizes como é que é? Como é que pões um gajo do Porto a ladrar? Como? Perguntas só se ele vai ao Porto. Ele diz, bom. Tu chegaste e a primeira coisa que disseste ao Daniel foi, somos dois do Porto, é preciso vir a Lisboa para te ver. Temos que vir a Lisboa para nos vermos, é uma vergonha. Podemos falar e depois fazemos tradução. Eu já estava a notar, eu já estava preocupado, eu tenho que ter cuidado com a dicção, mas a verdade está para pôr já à vontade. Não, eu tenho esta coisa, esta quase dicotomia. De mudar o botão. Chega à beira de uma pessoa do Porto, pumba, vem logo o sotaque. Mas porque tu, quando estás a trabalhar, entre aspas, para coisas mais viradas para o público, não tens sotaque do Porto, para não? Porque eu nunca tinha ouvido com sotaque. Eu vim para Lisboa com 19 anos, 18, 19.
e das primeiras coisas que fiz foi rádio e nós tínhamos um professor de dicção que ficava muito irritado. Agora, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas assumem e se fosse hoje, ninguém me tirava o sotaque, como é óbvio. Mas eu tenho esta coisa muito fácil de saltar de um para o outro, porque foram muitos anos. Aliás, o meu marido é divertidíssimo quando vamos ao Porto, ele diz, assim que começa a ver a ponta rápida, começa logo a dizer, ora bem... Eu trabalhei com malta de Braga e era uma empresa muito aguerrida na forma de relacionar e de estar uns com os outros e de fazer projetos e tudo, falava-se muito alto, dizia-se muitos palavrões, aquela coisa, então desenvolvi uma característica quando fico mais empolgado a falar, começam-me assim a sair umas palavras mais arredondadas e aquilo é completamente por osmose comportamental. E os palavrões é muito catártico, é muito catártico. É tão bom, eu acho que quem não diz palavrões é Em Lisboa não se pode dizer nada. Acho que quem não diz palavrões é psicopata. Eu já tive situações em que as pessoas ficavam um pouco estranhas e eu estava a falar naturalmente, saía-me assim um palavrãozito. Mas tem um limite, porque sim. Eu estava uma vez com um destes tipos de Braga, tínhamos ido a Paris ver, fomos ver Portugal-França no Europeu em que fomos campeões. E estávamos sentados à mesa de uma área de serviço, parámos para meter gasolina e era eu, esse tipo de Braga e muita malta lisboeta. E ele no final, nós temos saído da área de serviço e disse, olha, eu nunca pensei em dizer-te isto, mas eu fiquei desconfortável, tu estavas a dizer muitos palavrões. E eu disse, não posso acreditar, que esta malta é de Lisboa, as pessoas não estão habituadas a sair. Mas o palavrão não é gratuito, tem uma razão de ser e entra no momento certo. Vocês costumam dizer que palavrão é vírgula, não é? Não quer dizer, não é dizer palavrão é vírgula, é o palavrão X é tipo vírgula. É tipo vírgula. Claro que há contexto. Exato, há contexto. Nós aqui não começamos a, não é? Mas quando uma pessoa descontrai para mim estás à vontade. Eu não te vou julgar se tu soltares. Não é questão de julgamento, é mesmo para já porque é mulher, não é? Eu cheguei, imaginei isso numa mulher. Claro. Sim. A malta de Lisboa com quem eu vim trabalhar ficava muito chocada quando eu às vezes só desligava o telefone. Um parceiro ou um cliente não tinha cumprido qualquer coisa e eu desligava o telefone. Não havia mails na época, porque eu sou da época dos dinossauros, quase que não havia mails, não havia internet, pesquisas e não sei o quê, e desligava o telefone e obviamente saía aquela alhada, ficava tudo a olhar para mim como se eu fosse tipo uma ave rara. E eu ficava assim a olhar para eles tipo, que foi? Vírgula. Vírgula. Não se pode dizer um palavrão? Vírgula. Certo. Pronto, é como a freira. Há uma andota da freira genial. Eu conto depois, não posso contar aqui, depois lá sai a minha imagem credível e os pais não me deixam entrar nos quartos. Ainda pensam que eu vou dizer asneira. Verdade, tu vens do mundo da comunicação, mas na verdade nós hoje convidámos-te não só pelo trabalho incrível, e há bocado estávamos a falar de sociedade civil. Eu confesso que eu não me lembro muito do programa. És muito novo. Eu lembro muito bem. Eu lembro-me do programa. Concepto, enquanto conceito, e estamos a falar, eu lembro de ver dava aquela hora de almoço, ninguém via. Mas, ou seja, teve impacto. O Daniel estava precisamente a dizer que era o tipo de programa que era impossível depois de começares a ver desligar. Sim, isso acredito que foi um projeto que era muito a minha cara, era esta onda de conversas, não havia tempo nem vontade de termos aqueles debates que se tem hoje em dia, que é tudo aos berros, tudo a falar uns por cima dos outros, ninguém tira uma ideia construtiva. Não vou dizer que eram todos filosóficos, com grande pena minha, quem me dera. Eu tenho uma certa inveja do Daniel, porque eu adorava ter feito o curso também de filosofia. Ainda não sabes que nisso. Eu era para ter feito, curiosamente. Acho lindo. Depois comecei a namorar com uma psicóloga que infelizmente, entre muitas outras coisas, influenciou-me na tomada de decisão. Coitada, a culpa não foi dela, como é óbvio, a responsabilidade foi minha. Mas trouxe-me um bocado aquela ideia de... e acho que é natural vindo de uma psicóloga, que é, para que fazer só perguntas? Mas eu acho que vamos sempre a tempo de aprender filosofia. Sim, não é? sim. Eu, por acaso, já na altura em que eu segui para a filosofia, já era um curso em que se dizia muito que não tinha saídas profissionais. Eu lembro que nos meus professores do ensino secundário, toda a gente me dizia, vais-te perder nesse que tristeza e tal, não sei o quê. E eu comecei por frequentar o curso de Direito. Venho de uma família de advogado, meu pai é advogado, a minha irmã mais velha também, tenho um irmão gêmeo que veio comigo para o curso de Direito, mas eu já na altura fui um bocadinho na dúvida e estava a pensar isto vai dar ponta na filosofia, não é? e comecei a fazer no primeiro ano, mas depois um pouco às escondidas comecei a estudar os exames de 12º, porque na altura fui para a Universidade Católica porque não havia universidade pública, claro. Direito no Porto, e ficava mais
mais em conta estar na privada. Mas depois dei o salto, fui fazer os exames às escondidas, essas Ai, coisas adoro, todas. isto é uma aventura. Peraí, Foi. tu foste fazer exames nacionais Sim. às escondidas para poderes entrar Sim. Em filosofia. O que acontece é o seguinte, na altura, eu não sei se ainda existe, na altura a Universidade Católica tinha aquilo que se chamava o ano zero. Nós acabávamos o 11º e depois concorríamos com exames ao ano zero, e o ano zero correspondia ao 12º. Mas nós só ficávamos com o 12º depois de concluirmos todo o ano zero. Na altura o 12º era uma maravilha, eram 3 cadeiras. Três cadeiras, era tão bom. E onde- O Sim, 12º na vossa altura eram disciplinas. 3 disciplinas? 3 E disciplinas. as inglês franceses, os meus, eram maravilhosos. No meu 19 a caso, tudo Mas, logo. no meu mas caso que é era- tipo 6 horas de aulas por semana? Era pouquíssimo. Eu não experienciei isso, mas Eu os sim, meus amigos eu sim. experienciavam. Mas tu não experienciaste porque tinhas muito prazer em estudar e. Não, porquê? Queria para o Porque ano zero. eu fui para o ano zero. No Foi ano zero triângulo. eram para aí 8 disciplinas. Algumas comuns, mas com conteúdos bastante distintos. E portanto eu faço o ano zero e durante esse tempo estou a estudar A outra matéria. aquela que A matéria que é negra. exatamente da minha cunhada, que era da minha turma, da minha idade, ficou no Rodrigues de Freitas a fazer o 12º ano e arranjávamos os apontamentos. E portanto eu faço o ano zero, mas ao mesmo tempo estou às escondidas a fazer, Ai, adoro, isto é uma aventura. os exames todos. Na altura fui fazer uma prova de aferição Exato, que a prova havia, da aferição. houve a prova específica e pronto, e consigo, mas só entro na segunda fase. Portanto, ainda começo o primeiro ano de Direito. Epá, pronto, começo a fazer o primeiro ano de Direito, estava já no limite de fazer Sim ou não? a primeira frequência de uma cadeira semestral e passo para a Filosofia. E, Como é que foi a portanto, reação? Das pessoas que não sabiam, como é óbvio, não é a tua? foi a reação que foi. Isso também dava Não é? para contar histórias. É gira essa história. É, sim, tenho muitas. E pronto, e depois sigo o curso todo naturalmente. E posso-vos dizer, não sei se hoje muitas pessoas podem dizer isso, epá, foram os melhores anos da minha vida. Estudar mesmo aquilo que eu gostava. Tão bom, Foi não é? maravilhoso. Eu divertia-me imenso. Eu posso-vos dizer, a maior parte das pessoas, se calhar hoje em dia, pode parecer estranho. Nós fumávamos nas aulas. Falavam o quê, Daniel? Não, nada. Não era aquelas maquinetas Não, de hoje em dia. Nós fumávamos. Era tabaco. Não era Icos. Os professores fumavam nas aulas. Desculpa, em filosofia havia lá meia dúzia de gajos a fumarem Outras coisas, umas achas? Eram gansas para poucos os estimular o pensamento rapazes. criativo. Eu, por exemplo, da minha turma de 50 éramos 4, 5 rapazes. É sério? Sim. As mulheres sim, pensavam sim, mais, né? Sim. Ainda hoje pensam. Que Eu, giro, eu sim, hoje também já não acho. sei como é que é este rácio, mas na altura sim, era Que giro. maioritário. Aliás, toda a área das letras era assim. Sim, isso é verdade. Mas Agora acho já que Tu está já- saberás esta estatística, talvez, se calhar vou-te fazer uma pergunta que não saibas, mas qual é a relação entre número de mulheres e homens no ensino superior hoje versus na altura em que estudaste? Ou seja, havia mais homens a estudarem no ensino superior ou mais mulheres, ou era igual? E hoje em dia, não sei se sabes este Não dado. tenho esse número em mente. Agora, uma coisa eu sei o que os estudos nos mostram. Nós temos feito o EdLog e também temos o EdStat, que tem esses dados. Hoje em dia temos, de facto, um peso substancial feminino no ensino superior. Isso é. Mais do que o masculino. Sim. Eu não fazia Sim, ideia. em áreas que não eram tradicionalmente começam- femininas. Mas dizes Mas hoje ou na STEM. altura? Não, hoje nos dias de hoje. E áreas que começam a entrar em áreas que tradicionalmente não eram. Aliás, a área da educação era uma área muito tradicional feminina, é muito engraçado. Nós vamos ver, por exemplo, Sim, educadores de infância. Um educador Mas de ainda infância. hoje? A nível nacional, educadores de infância que são 140. É como os Portanto, voluntários da associação. Nós temos 1400 voluntários, pá, aí 30 homens. Sim. O resto é mulheres. Há uma tradição, digamos assim, que agora se começa a diluir. Sim, está a diluir-se um bocadinho. Mas que traz um histórico do nosso país, da nossa vivência. Nós não nos podemos esquecer que há muitos anos, isso também não é do meu tempo, havia aquela coisa de que as meninas ficavam em casa a tocar piano, não é? A aprender francês. Depois houve a fase em que os rapazes iam trabalhar para ajudar e se alguém ia estudar até eram mais as meninas. Portanto, isto reflete uma estrutura social muito
pobre, muito desigual, uma tristeza que nós éramos, e que era, pronto, era fruto disso há 50, 60, 70 anos. Atenção que a melhoria do acesso ao ensino, tudo isso começa antes do 25 de Abril. Nós temos um pouco a ideia que isso começa só no 25, não, começa um pouco antes, mas nós hoje quando olhamos... O que é um pouco? Começa 10 anos antes, sim, há todo um processo de procura de melhoria, mas nós hoje de facto assistimos às vezes a um estado discursivo relativamente à nossa realidade, com todos os defeitos, com todos os problemas. É uma maravilha. É uma Acho maravilha. que a malta só se queixa quando não viaja. Exatamente. Não é? Quem não tem mundo... Mas sabes uma coisa que eu me tenho apercebido? Há muita gente que viaja muito. Viaja muito, mas não vai lá tem mundo, mas não tem mundo, vai lá rigorosamente é isso, não tem nenhum. mundo. Vai tirar as E fotos às para o vezes Instagram. eu costumava dizer, pelo menos a Fernanda percebe isso que é do Porto, eu costumava dizer, ainda digo às vezes aos meus amigos, não é preciso ir longe, é atravessar a Ponta Rábida e virar à direita. Sim, e nós vemos o que é Portugal. Eu costumo ter essa conversa com os meus amigos, e quando se começa com as pessoas, o Portugal, entre aspas, não é? Eu costumo dizer, malta, vamos só ter pausa, porque queres falar de Portugal, vais às 7h30 da manhã apanhar o autocarro em Camarate. Exato. Não é? Que é o equivalente, se calhar, à nossa Rábida, entre aspas, sim. não é? Vais aos arredores, sim. não é? Vais a Massamá e a Queluz, metes na IC19. Olha que às vezes nem é preciso meter-nos no carro. Não. Nós temos literalmente uma bolha muito privilegiada e temos esta coisa de nos darmos, obviamente, com os nossos pares, e portanto quando não estamos expostos à diversidade, seja ela qual for, eu acho que isso é negativo, porque nos limita, fecha-nos ainda mais a bolha, e depois se vamos crescendo e não temos esse impacto, deixa-me dizer que às vezes é um impacto até estrondoso com a realidade, depois temos esses lives de dizer que vivemos nisto e é tudo mau e é tudo péssimo, amiguinhos, lá está, tenham um mundo, às vezes não é preciso, é claro que, por exemplo, eu vou muitas vezes a Cabo Verde e sei fazer todas as comparações que tu queiras, a nível de tudo. Agora, ainda há pouco tempo, quando houve o Cristine e aconteceram todas aquelas desgraças, eu só pensava, e nós cá temos proteção civil, temos meios, e foi o horror que está a ser. Temos mais ou menos, pelos vistos. Sim, temos mais ou menos, ou pelo menos temos a estrutura pensada, e há uns meses aconteceu uma coisa semelhante em Cabo Verde, ou seja, Cabo Verde, toda a gente acha que aquilo é só sol e calor, e há uma tempestade destas, ficam sem nada mesmo, mas é toda a gente, não há aquela coisa de quem mora no prédio, toda a gente. Ou seja, ovelhas completamente, não é? E portanto, quando não és exposto ao mundo, e o mundo às vezes está do outro lado da rua, por isso é que eu digo às vezes... Não, e houve lá, esta situação que nós estamos a viver agora, eu estava a partilhar, penso que vos disse há bocado, os meus pais são de Leiria, eu cresci em Leiria, apesar de ter nascido em Lisboa, sou feito em Leiria, e quando acontece esta história do furacão, que foi um furacão, só quem não foi lá ainda é que não percebe que foi um furacão, e este é o tema. Acho que as pessoas não percebem. Sim, quem não está lá não percebe. Não percebe. Eu tenho muitos amigos meus. Eu esta noite eu dormi 3 horas, ao contrário, Daniel estava a partilhar que dorme 3, 4 horas por noite. Eu durmo sempre 8, 9 horas por noite. Eu durmo sempre 9, é o meu desporto. Exato. Eu esta noite dormi 3 horas e meia porque está um vendaval desgraçado e uma grande chuva, e eu não consegui pregar o olho a noite toda com medo. Sim. Que me fosse arrancado do telhado de casa ou entrasse chuva por dentro. E eu não estive lá durante o furacão, mas fui lá acudir os meus pais. Pois, fui acudir a minha mãe, que teve vidros partidos, está sem telhado no prédio. Num espaço de 10 dias, e nós temos um núcleo de voluntariado da Nuvem Vitória no Hospital de Leiria, conseguimos começar a falar com pessoas ao fim de 6 dias. E eu acho que estávamos a dizer, não é preciso ir muito longe. Em Portugal, neste momento, nós estamos a viver esta realidade de que tu andas 40 km para fora de Leiria e vais para Sul. Uhum. Na família nós temos uma casa ali ao pé de Porto Mós, casa de campo, que fica mais ou menos a 30 km a sul de Leiria. Caiu um ramo de uma oliveira. Não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. E por isso é normal que as pessoas, na sua vida, vivam a sua vida como se não aconteceu nada. Mas isso tínhamos todos, e já é quase na área da filosofia, ou pelo menos o pensamento crítico e vamos viver sempre a pensar, os outros estão tão mal,
não podemos fazer nada. Não, mas acho que, por exemplo, e se calhar puxando um bocadinho a conversa para o EduLog e o EduStat, nós compreendermos as realidades e termos noção, efetivamente, não é como aquilo que disseste há pouco, não é preponderância de mulheres no ensino superior versus homens, não é para termos conversas informadas, como disseste, não é? Temos proteção civil, etc. Os números, efetivamente, dão-nos acesso à realidade que se vive à parte das percepções. Não Sim, é? não se pode, nós não podemos planear uma intervenção, uma execução, quer que seja, sem primeiro fazermos o diagnóstico, sem primeiro termos os dados objetivos, não é? Porque senão, pois é isso, umas Fala-nos um percepções. bocadinho do EduLog e do EduStat para quem não conhece, perceber o que é que vocês fazem, Daniel. Sim, o EduLog é um think tank para a educação da Fundação Belmiro de Azevedo. Desculpa, o que é um think tank? Um think tank é um tanque de peixes que pensam. é um pouco isso. Neste caso é um conjunto de pessoas especialistas na área que no fundo pensam a educação, olham para a educação, procuram reunir-se de dados sobre a educação para depois propor medidas de políticas públicas para combater ou para melhorar algum aspecto. E, portanto, nós temos isso. O que é que nós fazemos? Acima de tudo, há um conselho consultivo de um conjunto de personalidades ligadas à educação e muito conhecedoras da área, que reúne, que olha para a realidade portuguesa, sinaliza alguns aspectos que nós gostaríamos de perceber um pouco melhor. Temos depois a academia, com colos, temos a academia a trabalhar nesses projetos, sei lá, a perceber de que forma é que o ensino profissional, por exemplo, está a responder às necessidades do mercado, de que forma é que os alunos seguem os seus percursos académicos. O caso mais recente teve que ver com o impacto que têm as distâncias para os alunos seguirem, por exemplo, ao ensino superior e as escolhas. Eu sempre que ouço a expressão as escolhas dos alunos, Como se tivessem muitas escolhas. eu penso-a sempre entre aspas. Sim. Porque isto das escolhas são escolhas condicionadas. É muito condicionado. Todos nós estamos condicionados, não é? E, Sei que eu não vou lá só com a meritocracia. Ora, eu ia mesmo agora escorregar para essa palavra da meritocracia, não é? E portanto, o que é que nós acabamos por fazer no EduLog? Acabamos por ter um conjunto de estudos que caracterizam a população, caracterizam a realidade e a partir daí propomos medidas para políticas públicas, desde avaliar a questão das bolsas de estudo, propor diversificação a esse nível, a questão, por exemplo, que houve há pouco tempo, e recordo-me que essa foi uma recomendação nossa, de algum modo estimular os professores a irem para escolas TAPE, de territórios educativos de intervenção prioritária. E, portanto, há pouco tempo houve essa lei que permitia aos professores serem mais remunerados se fossem para determinadas escolas, em função da sua distância. Mas o que estás a dizer é que houve uma iniciativa proposta por vocês, com base na evidência que conseguiram concluir, de que era necessário atrair mais professores para as escolas mais necessitadas, com piores condições em termos sociais, provavelmente financeiros, até determinadas regiões. Essas escolas, o que os nossos estudos também nos mostram é que essas escolas não conseguem, muitas vezes, estabilizar um projeto educativo. Tem uma grande rotatividade. Uma grande rotatividade. Consegues dar-nos exemplos e também, se calhar, na tua experiência, não é? Que casos é que se encontram em situações de vulnerabilidade? Porque, uma vez mais, questão de perspectiva, não é? Acho que há muitas pessoas que se calhar ouvem estes soundbites, entre aspas, de escolas de TAPE, não é? Territórios de necessidade, etc. Se fosse hoje em dia, eu tinha andado numa escola dessas, porque eu andei no cerco.
Olha, Pronto, olha, não é? eu não Estás a sei ver? Eu digo isto do cerco. Olha, eu sou do quem é Porto. de fora do Eu não Porto, se conheço, calhar não tem consciência já disso, ouvi mas falar na escola do cerco, mas não. o Cerco é uma escola que tem, felizmente, uma grande intervenção da comunidade, mas, por exemplo, nós, Fundação, temos uma intervenção lá. Temos duas até. Até uma delas é com o projeto Cercarte, que é rugby para jovens. Curiosamente é um desporto que tem rapazes e raparigas, o que é interessante. Mas, por exemplo, o cerco é uma escola numa zona desfavorecida do Porto, Lá está, que não é preciso atravessar para não é Gaia. preciso, com um esforço tremendo de um corpo docente e de uma direção da escola, para ajudar aqueles miúdos, aquelas realidades, porque muitas vezes, e depois implica sempre uma coisa, isto nunca pode ficar só dentro dos portões da escola, Claro, a comunidade tem que implica estar o envolvida. envolvimento da Claro. comunidade. Eu não E- morava lá e não sei porque é que fui para essa escola. Naquela época não havia muitas Sim. e, portanto, distribuíram-me de acordo com aquilo que eu queria ir estudar e fui parar ao cerco. Eu não morava lá, mas fui parar lá e vou-vos contar uma história engraçada por causa dessa perspectiva de o que é uma escola assim assado. O The British Council, conhecem, Uhum. não é? Portanto, está um bocadinho por todo o mundo. Eu fiz o curso do The British Council e houve um aniversário qualquer e eles começaram a fazer quase um roadshow, andar em várias escolas para mostrar a importância de saber falar inglês. Eu na altura já estava na televisão e disseram, era tão interessante você sendo aluna, ex-aluna, alumni, se quiserem, podia dar um bocadinho o seu depoimento e deram uma série de escolas e eu, como era do Porto, perguntaram-me se eu não me importava de fazer essa apresentação no Porto. Eu disse, ok, tem-me lá a lista de escolas. Tinha havido um grande drama no cerco, porque um miúdo levou uma pistola a fingir para dentro da escola, foi um caos. Portanto, se fosse redes sociais hoje em dia, eu nem imagino o que é que aquilo tinha sido. Na altura foi só um fait divers, pronto, passou. Um fight divers, como diziam. E as pessoas lá gerem as coisas de E uma era uma forma. brincadeira, Claro. aquilo foi gerido de uma maneira diferente. Mas foi, nessa altura, aquilo já estava tipo, oh meu Deus, falava-se no cerco, é só gunas, que é pessoal muito, muito mau. Aliás, os meus afilhados, que eu tenho uma escola que trabalha a questão do voluntariado e da cidadania ativa, chamam-se os gunas, mas é Grupo Unido na Ação Social, não tem nada a ver com os gunas. E é mesmo para desmistificar essa ideia, que eu gostei disso. E então, eu lembro-me de escolher a escola do cerco, e eles ficaram assim, mas tem certeza? Não quer ir a outra? Eu, não quero mesmo ir à escola do cerco. Portanto, reúnem os miúdos no pavilhão, tentar que eles fiquem um bocadinho calados, mas pronto, aparece a senhora da televisão, e eles ficam um bocadinho calados, começam a ouvir a minha história, e eu pergunto, logo no início, então quem é que tem orgulho em ser da escola do cerco? Ninguém levantou a mão. Zero. Setores, nem os setores, ninguém tem orgulho em ser da escola do cerco. Eu disse, vou ser a única a levantar a mão. Bem, ficou tudo assim, tipo assim, what? Sim, eu sou aluna do cerco e tenho orgulho. Se não fosse a escola do cerco, eu não estava aqui. Faz parte do meu percurso. Temos que abraçar com amor o nosso percurso, seja bom, menos bom, mas eu sou aluna do cerco. Estudava ali no pavilhão, lá disse o número da sala e os miúdos todos assim. Pois, eu só estou aqui hoje e exigi quase que fosse no Porto, apesar do British Council se calhar preferir que eu fosse a um colégio. Eu disse, não, eu quis vir aqui hoje para vos mostrar que é possível. Não tem nada a ver com o vosso código postal, nem com o sítio onde vocês estudam ou estudaram. Tem a ver com a vossa cabecinha, o que é que vocês querem fazer e as oportunidades que vocês vão criar para vocês na vossa vida. Porque eu sei, e eu vi os meus colegas da escola, nem todos tiveram um futuro brilhante, alguns morreram cedo, outros foram detidos, havia realidades. E eu nunca fiz essas escolhas. Eu nunca fui atrás dos tipos que iam fumar para trás do pavilhão. Porquê que nunca fizeste essa queria. escolha? Mas espera, será que foi só porque não querias? Eu ou tiveste acho alguma figura, tiveste algum anjo invisível ou visível eu acho que te ajudou? se quisermos, todos temos um anjinho da guarda, se quisermos, não é? Mas há um mote, se calhar foi isso mais do que uma pessoa. Havia um mote, ainda há na minha família, e a minha filha já ouviu esta, que é: opá, não faças nada que envergonhe a tua mãe. Sabes, que a tua mãe depois fica assim envergonhada de ir à escola. E eu, pronto, não fazia isso. Eu lembro os meus colegas iam fumar para trás do pavilhão e um dia apareceu a minha mãe e eu estava lá à beira deles. E a minha mãe ficou assim chocadíssima e disse, e foram eles que disseram: não se preocupe, Dona Lourdes, a sua filha não fuma. Ela só está aqui connosco. Eu acho que às vezes
Eu às vezes olho para trás para a minha vida e penso, também tive sorte. Tive sorte de em determinadas circunstâncias não ter escorregado. Mas eu acho que falavas na questão de uma figura e eu acho que o enquadramento familiar, o capital social é fundamental. E isso eu tive sorte. Eu gosto muito de contar uma história que eu quando acabei a antiga quarta classe, portanto agora o quarto ano, fui para... A minha irmã já lá tinha andado, eu fui com o meu irmão, fomos para a escola Maria Lamas. Maria Lamas, que é ali no Porto, e na altura, não sei como é que está agora, mas na altura só tinha quinto e sexto ano, segundo ciclo. E foi numa altura, as coisas eram diferentes. A minha mãe, que trabalhava, era professora, mas trabalhava longíssimo, em São João da Madeira. Aí é bem. Na altura era longíssimo, Longíssimo, Para quem do não Porto. conhece, isso fica a que distância? Sei lá, São João da Madeira, agora é à beira, agora é 20 minutos, 20 mas na minutos, época na era para uma hora e altura, meia. Não havia E autoestrada. portanto a minha mãe tinha sido colocada Nós na... somos tão uns dinossauros autênticos. O Daniel, como percebem, não tem a idade que aparenta ter, não tem os 34 anos que aparenta ter. Já é da altura em que se morava. Já tens 50. Vou fazer 51. É uma criança. Ainda Tem sou jovem. 53. Nós- Ainda sou Eu jovem. ia dizer que nós temos a mesma idade. Temos. E Pensamento, talvez. E o que é que acontece? Nós somos colocados, vamos para a escola Maria Lamas, em que a minha mãe é colocada. A escola Maria Lamas, bem. que tinha conseguido mudar para a escola Maria Lamas. A escola Maria Lamas era ali, tinha muitos alunos do Viso. Era uma que é o escola. Viso? Um bairrinho. O Viso era um bairro lá de perto. E tinha uma turma que era a turma dos supletivos. Eram aqueles miúdos que andavam no 5º, 6º ano e que já tinham 16 anos. Portanto, Andavam por lá. andavam por lá. Agora imaginem o que é filhos de professores. O filhinho da o filhinho assessora. da- Oi. Eu posso vos dizer que só no final do último ano é que por acaso os meus amigos souberam que a minha mãe era lá professora. Que sorte. Final Porque do último ano. Do último ano, portanto, do sexto ano. Sexto ano, Teve 2 sorte. anos depois, quase. Sim. Muita Porquê? sorte. Porque eu e o meu irmão fazíamos questão de, se íamos de carro com a minha mãe, ficávamos Antes, claro. uma série de metros Vocês já antes. chamavam a atenção porque eram gêmeos. São semelhantes. Não, somos diferentes, Ah, mas pronto. eram gêmeos, tinha sempre aquela piada. Quando nós tínhamos um furo, eu tinha que passar, aquilo era pavilhões baixos, eu tinha que passar pelas salas agachado, porque a minha mãe mãe não podia deixa. estar a dar aula em alguma sala. Quando ias fumar para trás do pavilhão, uma furo malta é a um buraco ser- nas aulas. É um intervalo era nas um aulas. intervalo. Hoje em Não é dia um furo. já ainda há furos. Se usa furo. Não Não sei, sei. tenho medo, gosto de traduzir. Não sei, mas fiquei na dúvida agora. Houve uma altura em que havia no fundo acompanhamento depois de substituições para os alunos. Agora não. Ai, Sim, não, mas agora nós se nos éramos- quiseres nós éramos- falar, se nos quiseres falar dos números que estão por trás da quantidade de crianças que não têm professores, certamente muitos estarão a viver furos. Tudo tem Sim, furos. Hoje em dia, não é? Sim. Sim, e não é preciso ir para uma zona XPTO muito de. Isso, pois, Avenida isso de Roma, tens lá uma escola Sim, isso já preparatória e os alunos tiveram os professores todos para aí em dezembro. é natural. Há zonas do país com maiores dificuldades, também em função dos ciclos, não é? Nós sabemos que hoje o terceiro ciclo, o ensino secundário, e dentro desses ciclos, algumas disciplinas em particular, a geografia, as ciências, estão com dificuldades, mas isso tem que ver muito com a falta de professores, não é? Tem que ver, eu posso-vos dar um exemplo. Amigos meus que se formaram comigo, efetivaram o ano passado. E se calhar em quadro Vamos de zona. traduzir isto por linguagem Ou seja, de pessoas. vamos pôr assim, passaram aos quadros. Entretanto, houve muitas mudanças Ou na seja, houve geração. pessoas com quem tu te formaste há 30 anos atrás, Uhum. sensivelmente, Sensivelmente. 20, Só agora é que 25 pensam anos que só atrás, agora que só agora, aos 50 e poucos anos de idade, estou a falar de filosofia. Sim. é que estão a passar a contratos Ao quadro. efetivos Sim. na carreira Sim. de docência. Ou seja, durante os últimos 25 anos tiveram contratos anuais? Sim, anuais. Às vezes até nem eram anuais, eram temporários, fazer uma substituição. Mas é preciso perceber uma coisa. Isto às vezes também depende das opções que as pessoas foram fazendo em termos de concurso. Não, mas por exemplo, no setor privado não se pode oferecer um contrato de trabalho durante mais do que 3 anos Sim. consecutivamente sem Mas passar a deixa-me, pessoa efetiva. Ou seja, antes de passar para esse tema, só dizer uma coisa: estes meus amigos que estou a efetivar agora, estão a efetivar ao mesmo tempo
que alunos estão agora a sair da faculdade e efetivar. Que estranho. Isto é para percebermos como Uma houve sensação um bocadinho. aqui um período em que de facto foi muito difícil. Foi muito difícil, havia de facto dificuldade em estabilizar os quadros. Curiosamente, em relação ao setor privado, o problema virá mais à frente. Claramente. Também Porque acho. o setor privado pôde encaixar os seus quadros, naturalmente até pessoas que, para evitar andar a saltar Claro, de país, ter talentos. não é? Mas abrindo agora o Estado, o problema do privado já não vai ser, do meu ponto de vista, já não vai ser a captação de alunos, que já não é hoje, mas vai ser a retenção dos professores, a manutenção dos seus quadros. Isso a curto prazo vai ser um problema. Eu tenho um amigo que está agora a fazer uma substituição, precisamente, e em História. E eles apanham uma turma, aliás, 3 ou 4 turmas, não é? Como é óbvio. Mas há uma particularmente que ele me tem falado de 10º ano. Ele ficou absolutamente espantado com a falta de conhecimento que estes miúdos chegam ao 10º ano. Não sabem ler, não conseguem ler um texto em voz alta sem parar, não sabem escrever à mão, ou seja, os exames, sabes, parece estarem a ser escritos por crianças que começaram agora a aprender e não fazem raciocínios. Mas eu deixem-me só. Isso sempre existiu. Eu lembro-me. Mas existia 1 ou 2 miúdos por turma. Ele sente a turma toda assim. Nos meus primeiros anos de dar aulas, eu recordo-me que tinha um aluno, por acaso chamava-se Daniel, recordo-me perfeitamente. Só por isso. Que no 10º ano só sabia escrever o nome dele, não sabia mais nada. Uou. Recordo. Mas tinha problemas de cognição? Tinham problemas de bases, não é? Eu recordo-me de ter um aluno que a primeira vez que fez um teste de filosofia rasgou o papel todo a escrever, rasgou o papel Não todo. consigo. Era dificuldades de motricidade. Mas lá está, Daniel. Um aluno, tu lembras-te de um aluno aqui, Sim. um aluno ali. Eu também disse isso a este meu amigo, disse assim, mas isso sempre tivemos miúdos mais complicados, miúdos que não queriam aprender, que não queriam estar na escola. Ele disse, pois, mas eu lembro-me disso. Aqui é a turma toda, só um é que é bom. Sim, mas nós não nos podemos esquecer também de uma coisa. Felizmente nós temos o ensino obrigatório, não é? Pois, E, portanto, eu sei, mas o problema é... Felizmente temos isso. Mas tens não é? ensino obrigatório, mas não tens aprendizagem obrigatória. Ou seja, ninguém é obrigado a aprender. É obrigado a estar nas aulas. Eu tenho que confessar que eu não tenho essa percepção ou essa convicção tão catastrófica, digamos assim. O que nós temos é hoje uma escola massificada e bem. A maior parte das pessoas se calhar não percebe que é a escola pública que dá oportunidades aos miúdos. Completamente. Dá oportunidades aos miúdos, não é? A professora da primária é a pessoa mais importante da nossa vida, eu acho. E portanto, a mim, a escola pública tem problemas? Claro que tem. Sempre esteve. Claro que tem. Não é a escola que era há 20 anos, não. As pessoas hoje deviam entrar numa sala de aula. Nós que temos 30 ou 40 ou 50 anos, devíamos entrar numa sala de aula para ver que não é. Independentemente de muitas vezes ouvirmos o discurso generalizado, isto tem que mudar tudo, isto já não dá. Não tem que mudar tudo, há muita coisa é como na saúde, atenção. Não é assim. Há um esforço enorme, não há seletividade, nem pode haver, porque a escola é para todos. E portanto há todo o tipo de crianças, todo o tipo de realidades. A escola é para todos mais ou menos, não é? Ou seja, há muitos lugares onde a escola não é para todos. Eu lembro de ter uma conversa com o professor Joaquim Azevedo. Deve ser para todos. Deve ser, não é? Ele foi um dos grandes progenitores, entre aspas, da escola profissional em Portugal. E falava de como as escolas profissionais muitas vezes são... Hoje em dia provavelmente menos, mas durante muito tempo eram tidas como o refúgio. Exatamente, o refúgio da escola pública, não é? Mas nós temos que perceber porque é que isso aconteceu. Okay? Isso acontece numa altura... Mas tu próprio há bocado disseste, não é? As turmas supletivas disseste, ou os alunos supletivos, ou seja, isto é um ato criminoso que o nosso sistema acomete, que é expulsar alunos que não se enquadram no sistema de ensino
sem lhes dar uma alternativa para que eles possam ter uma Mas solução. hoje em dia já há. Hoje em dia há Hoje em dia não fazemos isso. Hoje em dia há percursos, opções. E até desde muito cedo. Não, já mas, nem tem, é mas, preciso não, mas sequer tens. E chegar o à professor Joaquim faculdade. falava de casos, não é? De alunos que eles vão buscar que não estão no ensino obrigatório, que apesar de ser obrigatório, saíram dele porque chumbaram 1, 2, 3, 4 vezes e as escolas não têm um lugar para eles e não os conseguem reter. Não os conseguem reter. Isso não pode acontecer. O ensino obrigatório não é até os alunos concluírem o 12º. É o ensino obrigatório até o 12º ou 18 anos. ou os 18 anos de idade. Não é? E portanto, a partir do momento em que um aluno faz os 18 anos, até pode estar no 7º ano, já não se pode. Claro, mas isto eram casos de alunos que vêm antes. Ou seja, o meu ponto, eu acho que, repara, eu acho que o tema das estatísticas, e é uma conversa muito interessante termos com alguém que está na posição em que tu estás, que lidas muito com números e com dados e com estatísticas, é que na área social, para todos os efeitos, a educação é uma área, é um setor social, não é? Para todos os efeitos, é para cuidar da sociedade. As estatísticas escondem muitas vezes muitas vidas, não é? E por isso eu acho que e concordo com o que tu dizes também de temos que, era bom que as pessoas hoje que criticam fossem a uma sala ver como é que está diferente e está melhor, e por isso naturalmente eu sublinho isso, porque e nem sabia, não é? Achava que tinha sido mais pós 25 de Abril, que tinha havido grandes mudanças, não é? Sim, no sistema de educação. As grandes. Mas pelo que dizias, Sim, 10 anos já antes já se vinha começavam a fazer reformas. Com não é? Veiga Simão, sim. Exatamente. Veiga Simão. Mas efetivamente, quando nós dizemos 1%, imagina, de uma população de 2 ou 3 milhões, estamos a falar de dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas, neste caso crianças. E por isso eu acho que o grande tema, quando há insatisfação e quando as pessoas se queixam, não é? O exemplo que tu deste, que eu acho que é tanto um bom como um mau exemplo, porque por um lado é um excelente exemplo para muitas realidades, muitos professores e centenas, se não milhares de alunos ou dezenas de milhares de alunos em Portugal. Por outro lado, é um mau exemplo porque não representa se calhar 95% da realidade. Por outro lado, outra vez, são dezenas de milhares ou milhares de crianças, e por isso, onde é que está a linha de isto continua a ser relevante? Ou seja, onde é que se separa a discussão de, sim, mas no panorama está bom, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de pensar que estamos em 2026 e ainda se aceita que este pequeno percentil se mantenha presente. Não, temos que estar, desculpa. Não, é óbvio que temos que estar vigilantes. Temos que dar o nosso contributo para melhorar. Agora, não ter uma visão iconoclasta, não é? E, portanto, perceber que, do meu ponto de vista, a escola pública é a oferta. Tem as suas dificuldades, naturalmente, é um mundo imenso, está neste momento a atravessar particularmente o problema da falta de recursos, em particular de professores, mas quer dizer, é uma aposta que tem que continuar, é o reduto da oportunidade dos miúdos. É o tal elevador social, muita gente fala, dizer, não é? Mas depois há quem não aproveite, porque há bocadinho falavas da questão da família e não podemos nunca dissociar. Isto podes ter o melhor sistema. Se a família não estiver ligada diretamente ao processo educativo, e não é só a educação de como é que vais comer à mesa, ao projeto educativo daquela criança, portanto, perceber que cada filho é um filho, que cada criança aprenda à sua medida, aprenda à sua velocidade. Portanto, se os pais também se demitem um bocadinho de estar atentos, não é preciso saber, e atenção, eu lembro-me disso, eu às vezes olhava para exercícios da minha filha no 12º e sentia-me uma ignorante, eu já não sabia, já não me lembrava, não é? Mas tentava acompanhar. Portanto, não podes... eu também faço isso, eu fiz isso com a minha filha. Mas o que eu penso sempre é, não há pais que se demitem, ou podemos pensar que se demitem. Há pais que com 2 e 3 trabalhos simplesmente não conseguem. Claro que sim. Não conseguem. Haverá aqueles que se demitem, mas é duro para muita gente. Para muita gente é muito duro, ok? Olha, eu não venho... Com muito pouco tempo claro. para dedicar aos filhos. Nem tem tempo sequer para si, para nada. Para dormir. E, portanto... e aí... Entra a comunidade. E aí entra a comunidade, entra a escola. Claro que
A escola não tem que se substituir à família, claro que não. Mas a escola, e muitas fazem isso, opá, Mas aí também há uma responsabilidade dos pais, não é? De uma vez mais, de se admitirem da responsabilidade de estarem presentes. Ou, sejam... Mas eu percebo- deixem-me eu só, percebo tirar, que o Daniel deixem-me diz só essa- tirar essa palavra admitirem. Muitas vezes não é admitirem, muitas vezes é não conseguirem. Não conseguirem sequer. Eu acho que é um 50-50. Há E pessoas que não há de conseguem. tudo, E há claro outras que pessoas que sim, não querem mas saber. há de Não tudo, querem. há de tudo. E portanto, a escola aí tem um papel, às vezes as pessoas eu acho que não têm noção, o papel que os professores fazem de sinalizar, de acompanhar, de perceber os miúdos, de saber. Epá, muitas vezes o que nós queremos é que pelo menos o miúdo venha à escola. Posso dar-te um exemplo? E vamos lhe garantir pelo menos tem um pequeno almoço ali. É isso. Porque há miúdos que vêm de barriga vazia para a escola. Sim, sim, isso ainda Há miúdos que acontece. vêm. Eu gosto sempre de dar um exemplo. E dou este exemplo, dei muitas vezes este exemplo à minha filha, e dou sempre este exemplo. E não estamos a falar do ensino básico ou secundário, estamos a falar da faculdade. Eu tinha um colega meu da faculdade, de São João da Madeira, Santa Maria da Feira, por ali, que vinha para as aulas, ok? Saía da faculdade às 6 horas, ia de autocarro, caminhava uma hora, chegava à casa já à noite, ia guardar as vacas. No dia seguinte, às 3 ou 4 da manhã, levantava-se para dar de comer às vacas, fazia mais uma hora para vir para a faculdade. Mas ainda tens Ok? isso hoje em dia E na este meu Serra da colega, Estrela com as ovelhas. este meu colega fez o curso Claro. seguidinho, sem nunca reprovar. Epá, nós olhávamos para ele e não pensava nisso. Mas isto é a realidade de muita gente. Uhum. É a realidade de muita gente, não é? Mas eu E, quando falo portanto, dos pais, não é, obviamente, eu também venho de uma família, não é propriamente abastada, e também tinham vários empregos, mas havia sempre aquele minuto, aquela preocupação de está tudo bem na escola, preciso de ajuda em alguma coisa. Às vezes não é preciso, estás ali, eu nunca tive um pai ou uma mãe colado a olhar para o trabalho de casa, nunca. Eu vivia com os meus avós também, e a minha avó era completamente analfabeta, portanto só sabia fazer contas, não sabia ler, e estava ali ao meu lado de vez em quando, olhava, e eu sabia que ela não sabia ler, e eu, avó, então, é para ver se estás a fazer tudo bem. E eu sabia que ela não sabia ler, eu é que lhe estava a ler aquilo, não é? Mas ela era era a presença. E isto, deixa-me dizer-te, e juntar aqui também, já agora, esta questão do pequeno almoço, há bocado eu falei dos meus afilhados, os Gunas. Esta escola onde eles estão, foram os miúdos que se aperceberam que tinham colegas que vinham com fome para a escola e começaram a trazer um pequeno almoço extra. Mais uma sanduíche, mais um pacote de leite. Depois começaram a pedir às padarias e às confeitarias à beira da escola para também contribuir com qualquer coisa. A equipa da ação social e as pessoas começaram a perceber, puseram micro-ondas na sala dos alunos, e quando eram para ela era um movimento, ou seja, toda a gente começou a tomar pequeno almoço na escola. Assim, há aquela coisa que é importantíssima, que é o dar com dignidade. Ninguém sabia se era o Manel, o Joaquim, o Daniel, a Maria, a Lívia, a ir tomar pequeno almoço porque não têm em casa. Todos tomavam pequeno almoço juntos. E isto, lá está. Aqui entra um outro aspecto que eu acho também, quando se fala em educação, não se pode nunca separar, que é a existência, por exemplo, do terceiro setor, de uma associação, de uma ONG que ajude. Eu trabalho com um bairro social, em Lisboa, vamos chamar problemático, em que eu trabalho com a associação que ajuda os miúdos depois das aulas para não estarem na rua, vão estudar. Portanto, angariamos computadores, professores, mentores, pronto. E o mais curioso é que nós, para além disto, de dar os computadores, às vezes. Porquê? Porque lá está, estamos em posições em que conhecemos muita gente, damos os fatos de treino quando eles vão treinar para qualquer coisa, porque temos o telefone do RP, seja do Benfica, do Porto ou do Sporting, e pedimos equipamentos e eles vão nos dar porque confiam em nós e no nosso trabalho. Mas havia um miúdo que, uma das, não era educadora, mas uma das mentoras disse-me assim: aquele miúdo é um dos melhores alunos e ultimamente tem corrido tão mal, eu não sei o que é que se passa. Mas já lhe perguntaram. E perguntaram. Então o miúdo, a brincar, a jogar à bola, tinha levado uma cotovelada sem querer e tinha ficado sem um dente. O miúdo giro à brava. E ele não tinha coragem de abrir a boca porque estava sem um dente. E não havia maneira de resolver aquele problema, porque nós sabemos onde é que há dentistas, quanto é que custam os dentistas. Eu só fiz um telefonema para
o meu dentista e perguntei-lhe, olha, tenho aqui um caso, se for preciso eu faço-me aqui uma angariação de fundos, mas eu precisava que ajudasse este miúdo. Peguei no miúdo, levei, logo no dia seguinte, veio à consulta, ele disse, mas isto é facílimo, para eles é fácil, não é? Dente, tá. Olá, voltamos a ter o miúdo de volta, o mesmo bom aluno. Se ninguém tivesse visto aquele dente partido, onde é que este miúdo podia estar hoje, passados 5 anos? Qual foi essa a tua motivação para criares a Nuvem Vitória que traz aí Não, ao olha, peito? a Nuvem Vitória não tem nada a ver com motivação nenhuma. As pessoas acham sempre, pronto, é uma associação de meninos especiais, ou a filha dela chama-se Vitória. Não, a minha filha chama-se Beatriz. Mas o mais curioso é que as pessoas acham sempre que temos esse tipo de motivação. Não. O que eu acho que me motiva para o setor social é o facto de eu ter andado na escola do cerco. Aquilo que eu disse no início, eu ter tido este impacto, este banho de realidade, em que eu achava que a minha vida podia ter muitos problemas e de repente encontro colegas cuja vida aí sim é problemática, porque não tomavam o pequeno almoço, porque não podiam ir para casa, porque os pais não estavam, porque trabalhavam até às 9 da noite e eles tinham que ficar na rua. Portanto, isso sim é um banho de realidade. E o facto de ter um irmão com paralisia cerebral, que precisava da Associação Paralisia Cerebral, que por acaso também funcionava lá no cerco, eu acho que depois comecei a perceber porque é que estávamos todos a ir para ali, porque a associação é lá, e que vinha buscar o meu irmão para um estudo mais acompanhado. E o que é certo é que eu já percebia aquela realidade, tipo, eu com muito miúda, não é? Eu ajudava ao meu irmão a entrar na carrinha, porque na carrinha só tinha uma pessoa que era o motorista, e se ele saía os outros podiam magoar-se, e não havia ninguém, então eu fazia um voluntariado informal por causa do meu irmão, depois comecei a fazer com os outros e de repente eu percebo, olha, se cada um fizer um bocadinho, é como a história do colibri num incêndio, não é? Que há um incêndio, está a floresta a arder e os animais grandes estão todos a fugir e há um colibri que vai ao lago buscar umas gotinhas de água e põe em cima do fogo. E há um elefante que lhe pergunta, então, mas o que é que estás a fazer isso? Não vais fazer diferença nenhuma, és um colibri, levas 3 gotas de cada vez. E ele disse, eu estou a fazer a minha parte. E isso caiu-me, esta história, e daí sim, o contar histórias talvez haja essa motivação, daí eu dizer, o Daniel dava uma boa nuvem, é um bom contador de histórias. A Nuvem Vitória o que faz é responder a uma questão social que estava completamente abafada, esquecida, o que quiseres. Há muita, e felizmente nos hospitais já há muita animação e educação, porque há escolas dentro dos hospitais, não é? Há professores, há educadoras, há professoras, há animadores durante o dia e à noite, quando os miúdos muitas vezes ficam sozinhos e é onde há mais barulhos, mais medos, não havia nada. E como eu gosto de contar histórias, sentei-me um dia e caiu-nos esta ideia na mesa. E porque é que não conseguimos fazer um trabalho de voluntariado à noite, que é quando os miúdos mais precisam e quanto mais... na altura em que todos nós nos lembramos, os miúdos mais gostam de histórias. Então começou assim um projeto piloto, começou com o porquê não, na altura com a professora Maria do Céu Machado, que foi a nossa madrinha, quase o nosso conselho consultivo reduzia-se a ela e a mais uma médica, a professora Rosário Ferreira, que trabalha a área do sono das crianças, e que me tinha dado um documento, ainda estava eu na sociedade civil, eu tive contacto com esta realidade na sociedade civil, portanto, aí 13 anos antes de surgir a Nuvem Vitória, que é, os profissionais de saúde de manhã não sabem se os miúdos dormiram bem, mal, se estão estressados, se reagem mal à medicação porque estão só com medo das batas brancas. E Vitória começou assim a história, um projeto piloto, com 12 camas no Hospital de Santa Maria, só numa pediatria, numa ala da pediatria, 24 voluntários, e agora 10 anos depois somos 1400 voluntários, estamos em 15 hospitais e já lemos de mais de 100 mil histórias a impactar muita criança. É com muito orgulho que digo que ganhou o Prémio de Cidadania do Parlamento Europeu há 2 anos, e felizmente tem vindo a ser reconhecida. E como é que eu noto esse reconhecimento? Não é apenas com o feedback que os pais nos dão, e os cuidadores em geral nas nossas redes sociais, mas é sobretudo com os hospitais que são agora os hospitais que nos pedem para estarmos lá. Antigamente éramos nós que andávamos um bocadinho a correr, a bater às portas, e agora são os hospitais que nos pedem para estarmos lá. Portanto, temos impacto, não é fácil de medir, não podemos dizer quanto é que isto vale. Não é? Há os ROIs, não é? O Return on Investment, aqui é o Social Return, portanto o ROI não fazemos ideia, tínhamos de perguntar a cada um de nós quanto é que vale uma noite bem dormida. Certo. E pronto.
E é assim. Sim, eu acho que o papel de organizações do terceiro setor, ou mesmo que não sejam do terceiro setor e se coloquem ao serviço, não é, dos problemas sociais, acabam por ter uma responsabilidade muito grande nesta que é uma luta generalizada por um Portugal melhor, por um país melhor, por uma sociedade melhor, por uma cultura mais inclusiva, etc. Não é? Nós hoje estamos aqui a gravar no Tumo, que é um projeto brutal. Para quem não conhece, convidamos também a dar uma olhada no site, mas que todos os dias recebe miúdos depois da escola para virem fazer atividades onde aprendem, não é? A Fundação Bem Miúdas está cá envolvida também, e são projetos como este e como no caso o EduLog, o EduStat, que trazem informação e que promovem não é, políticas públicas um bocadinho mais inclusivas e capazes, não é? Como já falámos aqui um bocadinho hoje, e acho que são necessárias estas organizações, sei lá, tipo, esta é uma forma que eu escolho dedicar também um bocadinho do nosso tempo e do nosso trabalho e dos nossos recursos e dos meus para tentar trazer um bocadinho estas mensagens para o público em geral, porque eu acho que a educação muitas vezes fala-se assim, como uma gorda no jornal, não é? Assim, uma coisa muito pesada, não é? Assim, muito negrita. E efetivamente é uma coisa que pode ser bem leve, não é? Pode ser literalmente tão leve quanto chegar a uma escola problemática e dizer aos miúdos, olha, eu estudei aqui e tive um percurso notável, não é? Eu acho que às vezes é preciso perceber o que é que nós estamos a falar quando falamos em educação. Estamos a falar em formação. Exato, o que é a educação? O que é educação? Quando falamos para a filosofia, perguntei aos diálogos de Platão. Não, mas na verdade era uma das perguntas que eu ia terminar por fazer, que é o que é para vocês educação, porque essa é uma pergunta que, apesar de ser ressonante para toda a gente, tem uma resposta diferente em cada pessoa. Eu acho que às vezes nós falamos educação e estamos a pensar em instrução. Outras vezes falamos em educação e estamos a pensar em formação. Boas maneiras. Mas até quando falamos... Eu quando penso na educação do nosso país, eu penso o que é que eu pretendo que seja o cidadão do futuro. Eu não estou propriamente preocupado que saiba muito de inteligência artificial, que saiba muito de economia, de finanças ou filosofia. Não é? Eu estou preocupado com que tipo de valores é que vai ter, os princípios, como é que olha para os pares, como é que olha para a sociedade. Se vai ter uma vida ativa, qual no o tipo perspectiva de cidadania, de tolerância que vai ter, como é que usa esta coisa que tem aqui debaixo do scalp, que é uma coisa muito importante, como é que a usa. E eu acho que é a escola que estimula isso. Claro que as famílias estimulam, mas muitas vezes a bagagem da própria família não chega. É, claro. E as pessoas não têm culpa. Claro, dão o que têm. Há um filme, eu não sei se vocês já viram um filme recente que saiu no Netflix do Cillian Murphy, que é o Steve, que é a história de um professor numa escola muito problemática, que certamente há de ser uma espécie de escola do cerco, mas ao quadrado. E acho que isso talvez possa ser um sítio onde as pessoas podem ver um bocadinho essa realidade tão difícil, que é um lugar que não tem condições para fazer melhor. E só quer. Eu acho que as pessoas não deviam estar a ver Netflix e deviam atravessar a rua e ir à escola em frente. Eu acho que ainda há um bocadinho mais. Há aqui aspectos geracionais também. Se calhar, já me aconteceu quando a minha filha era mais pequena, eu estar numa paragem de autocarro e ter que lhe explicar isso. Quer dizer, uma senhora que está ao meu lado e não me pergunta para onde é que o autocarro vai. Pergunta-me qual é o número. Qual é o número, claro, que nem sequer sabe. E não é porque a senhora tinha alguma idade, não era porque não conseguisse ver. Não sabia. Portanto, não sabia. E, portanto, nós tivemos, essa geração está a desaparecer, mas tivemos uma geração muito analfabeta. De analfabeto mas agora temos analfabetos funcionais, portanto. Sim, quer dizer, eu tenho muita confiança. Eu tenho muita confiança nesta geração. Tenho. Nesta geração de professores, nesta geração de alunos. Tenho. Nesta geração de pessoas mais sensíveis ao terceiro setor, a pessoas sensíveis às desigualdades. Claro que começamos a encontrar. Eu ainda outro dia estava a pensar, parece que estamos a recuperar um bocadinho aquele estilo yuppie. Não é
hippie, é yuppie, não é? Dos anos 80, um bocadinho como o Michael J. Fox, Sim. não era? Era de Quem Sai aos Seus, aquela ideia mais pragmática de sucesso e fazer e tudo a regra esquadro. Parece que estamos a recuperar um bocadinho chegar um bocadinho a esse movimento novamente, e depois do outro lado um pouco extremado. Isso faz um pouco impressão, voltarmos a uma visão um bocadinho Eu yuppie. concordo contigo. O importante é como é que as pessoas depois são, porque no dia a dia, perante qualquer situação, o que tu levas é obviamente a tua educação, mas mais do que isso, são as ferramentas, Sim. a tua educação base, ou seja, os teus princípios, os teus valores. Assim, podes ser o melhor aluno de uma faculdade e depois seres um paspalho de uma pessoa que não ajuda uma velhinha a atravessar a rua. Quanto mais fazer outras coisas. Isso atira-me para uma outra coisa, que é a necessidade de olharmos bem para aquilo que é o ensino obrigatório. Não é? Não tenho soluções, naturalmente. Não mas tens soluções? Não tenho soluções. Não posso Mas, acreditar. por exemplo, Não vejo resolver o problema, todos os problemas hoje Neste aqui. momento também já não faz parte do problema, não é? Tentas Certo. encontrar soluções, Sim, que eu acho que é o nosso papel. olhar, por exemplo, para o ensino secundário, que está claramente refém do ensino superior. Da preparação para os exames, para o acesso. É muito esta coisa do sucesso, tens de ter boas notas. Era preciso pensarmos um pouco disso. No fim isso já existe, né? Qual o perfil do cidadão que eu quero? Exatamente, do cidadão. Claro, Isso já existe. que era o perfil do cidadão, claro. À saída do E isso não é só do ensino. o Mas aluno para dos quem já 19. trabalhou esse tema das competências à saída da escolaridade, sabemos que isso é um conceito muito giro, mas que depois na prática sofre de aplicação realística no terreno por todos os problemas que aqui falámos. E Mas por o que isso estás a falar quando falas em competências? Como? De que é que estás a pensar quando falas em competências? Tudo aquilo que são as aprendizagens adquiridas que uma pessoa precisa de ter para viver em sociedade, como dizias, como um cidadão Sim. capaz Soft skills, de as famosas fazer soft o seu skills, papel claro. numa sociedade, lá está, Sim, e depois, que está organizada e que é próspera. E depois não a é? partir daí faz as suas especializações na área X, Claro. Y e Z. Não tem Em nada a qualquer ver, não tem nada a ver idade. com Isso é que não tem também nada a era ver nem importante. com matérias, nem Não, com não, idades não. escolares, nem com nada. Mas olha, esta só, eu sei que já devemos estar para lá do tempo. Porque acho que vai inclusivamente tocar para ser. Olha, vai tocar para está a ser- campainha mesmo aí a dar para sair. então- Se fosse no meu tempo já estávamos Já todos Já estava estava todos tudo a mais ir embora, não é? Não, mas já agora que terminamos, deixar esta nota. E isto é importante ao longo de toda a vida. Nem mais. Eu voltei para a faculdade há uns tempos e agora estou a fazer outro curso. Eu acho que o importante é, ok, se calhar não tive a melhor escola quando tinha 10 anos, mas agora posso escolher e posso ir atrás do conhecimento. Portanto, nunca E a dinâmica esquecer. social obriga-nos a isso. E Exato. vai obrigar a todos. Quanto mais não seja, vai Eu gosto aprender. de usar o palco que temos aqui para fazer meia dúzia de perguntas a todos os convidados. Não bem vos vou fazer posto. todas Lá vem porque, o posto. não vos vou fazer todas porque vamos acho que para aí vocês 6 horas de já fizeram muito bem o vosso trabalho, passaram, a nota está dada, passaram com sucesso, mas os professores representam de facto uma classe que eu estimo muito e que eu gosto muito e gosto sempre de perguntar aos convidados quem é que foi o vosso professor favorito Professora e Celeste. porquê? Facílimo. Porque os professores têm de facto a capacidade para fazer ou desfazer a vida de uma criança, não é? Sim, eu tive dois. Tive uma professora a português, uma professora Gutierrez, excepcional no meu 12º, no meu 11º ano, e na faculdade tive o Francisco Sardo, de Lógica, que era um indivíduo excepcional. Marcaram-me profundamente os dois. Não sei se eles ainda cá estão para ouvir isto, mas se Não. estiverem, Nenhum deles está. A minha Alguém que os professora- conheça, a que minha talvez professora possa também já ressoar. não está, a Dona Celeste, que era assim que tratávamos a professora da primária, portanto da primeira à quarta classe, e sempre achei que, aliás, eu continuei a visitá-la enquanto ela esteve na escola, na minha escola primária. Aliás, os miúdos já sabiam quem eu era, eu entrava e dizia: olá, Fernanda, e continuei a visitá-la porque ela foi de facto uma peça basilar na minha vida, e era este tipo de professora. Chegava às férias e normalmente os professores davam trabalhos de casa nas áreas em que nós éramos mais fracotes. A minha área sempre foi línguas, literatura, escrita, pronto. E o meu colega de carteira, o Pedro, era ótimo a matemática. E, portanto, ela, em vez de me dar exercícios de matemática que eu odiava,
dava exercícios de composição, portanto, redações. A Fernanda tem de ler estes livros, tem de escrever sobre estes livros, e durante as minhas férias eu só fazia trabalhos de casa ótimos. E o Pedro só fazia trabalhos de casa ótimos. Resultado, ele agora está ligado à informática, é engenheiro informático, e eu sou aquilo que sou. Pronto, liguei-me ao jornalismo, à comunicação, e curiosamente foi ela que me batizou como tagarela. Eu não sabia o que era. E o nosso livro da primária chamava-se O Tagarela, e um dia perguntaram-lhe: o que é um tagarela? E ela dizia: estão a ver a Fernanda é tagarela. E eu disse entre dentes: um dia ainda me vão pagar para falar. E olha, não está muito aqui longe da estamos. verdade. Estiveste a Verdade. falar durante mais ou menos 1 hora e não recebeste nada para estar aqui. Recebi, então não recebi. Bebi da vossa sabedoria. Obrigada. Verdade, Daniela, obrigado. Foi um prazer Obrigadíssimo pelo ter-vos cá. convite. Foi um prazer estar aqui. Vamos comer agora? Estou cheio de fome. Agora temos que ir comer Obrigado uma a todos por francesinha. terem estado aí. Até já.